Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre a crônica. Antes dos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete, Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Vamos lá? Nós vamos ler, interpretar e identificar a finalidade de uma crônica, inferindo o sentido de palavra ou expressão e de informação implícita no texto. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa e os efeitos de ironia ou humor no texto. Vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Quantas crônicas você já leu? Acredito que algumas. Sabendo que a crônica é um texto curto e leve, com alguma situação cotidiana, ou seja, do dia a dia, muito provavelmente você vai lembrar de alguma. A crônica que leremos tem o título Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. Foi escrita por Rubem Braga e publicada em 1959. Vamos aqui à primeira atividade. O Rubem Braga foi um jornalista e cronista brasileiro, considerado por alguns estudiosos como o mais importante escritor do gênero. Braga trouxe para seus textos uma visão poética e romântica do cotidiano. A partir do título Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim, quais são as hipóteses, as possibilidades que podemos levantar a respeito do conteúdo da crônica? Sobre o que é que esse autor vai falar? Qual será o tema dessa crônica? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa resposta com você. Então, estudantes, refletiu? Por que será, né? Qual será o conteúdo dessa crônica, né? Fêmea de Cupim, Nascer no Cairo, vamos lá. Muitas são as possibilidades de resposta, pois o título, a princípio, parece não ter nenhuma lógica. Sim, o título é bem diferente, né? Mas vamos descobrir juntos, então? Vamos fazer a leitura? Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama natural do Cairo? O leitor que responder não sei a todas essas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Aliás,
Se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Vamos aqui para a segunda atividade referente a esse trecho. Imagine os significados dos termos e expressões apresentadas por Rubem Braga e escreva suas hipóteses. O que será que significa escardinchar? Qual será o feminino de cupim? E o antônimo, contrário, oposto, apóstomo? E quem nasce no Cairo, natural do Cairo, o que é? Pensa um pouquinho lá, levante possibilidades ou pesquise, que eu volto já já comentando as respostas com você. Então, estudantes, pesquisaram, levantaram hipóteses sobre o significado dessas palavras? Vamos lá, a primeira palavra, escardinchar, significa zombar, responder em tom de provocação. O feminino de cupim, pasmem, arará. Antônimo de póstumo quer dizer em vida. Obras póstumas são obras que são feitas após a morte. O antônimo quer dizer que são obras reconhecidas em vida, por exemplo. Natural do Cairo, quem nasce no Cairo? Cairota. Aprenderam bastante coisas novas hoje, né? Vamos para a terceira atividade? Quando você está lendo um texto e se depara com alguma palavra desconhecida, quais são os métodos que você utiliza para descobrir o significado? Como que você pesquisa? O que você faz ali quando você se depara com uma palavra que não conhece? Escreve lá, pensa lá que eu volto já já comentando com você.
Então, estudantes, o que você faz quando você tem dúvidas sobre o significado de alguma palavra? Então, alguns métodos podem ser utilizados. Você pode buscar o significado em um dicionário, se você tiver um dicionário impresso, online, que eu acho que hoje é o mais comum, né? Vocês pesquisam ali na hora, na internet, ou tentar compreender pelo contexto. O sentido da palavra, às vezes você consegue entender de acordo com o sentido, contexto dela dentro do texto. Continuando aqui, nascer no Cairo, ser fêmea de cupim, porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. Vamos para a atividade referente a esse trecho. Releia, aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. O que podemos compreender sobre o narrador nesse trecho? Então, o que dá a entender sobre a personalidade dele? Eu volto já já comentando com você essa questão. Então, o que nós podemos compreender sobre o narrador neste trecho? Perceba, é possível compreendermos que o narrador também não sabe as respostas para as perguntas e se sente solidário com aqueles que também não sabem. Não é vergonhoso não saber. Então, ele assume que apesar dele ser, né, um profissional na área das línguas, de língua portuguesa, de ser um cronista, ele admite aqui com toda a humildade que não é vergonhoso não saber, tudo bem, ninguém sabe tudo. Vamos para a quinta atividade? Ainda sobre o mesmo trecho. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Quais palavras o cronista utilizou para estabelecer uma interação com o interlocutor? Quais palavras aqui fizeram ele se aproximar do interlocutor, ou seja, do leitor? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
E então, estudantes, perceberam quais foram as formas de aproximação do cronista com o leitor? Veja lá, o autor fez uso dos pronomes possessivos, olha aqui, ó, para o seu consolo, a sua ignorância, eu sou o seu semelhante, o seu irmão. Perceba nessas falas que ele se aproxima do leitor, do interlocutor, para se referenciar ao leitor, e também no pronome demonstrativo, deste, que é o próprio cronista, né, para referenciar a si mesmo. Então perceba aqui que ele estabelece uma interação aqui, uma aproximação com o leitor. Continuando a leitura. Concordo, confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando, um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de português. Um deles chegou a me passar um telegrama, felicitando-me porque não encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de um bom vernáculo exemplar. Tive vontade de responder, mera coincidência, mas não o fiz para não entristecer o homem. Espero que uma velhice tranquila, no hospital ou na cadeia, com os seus longos ósseos, me permita um dia estudar com toda a calma nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. Sabem qual o superlativo de pulcro? Isto eu sei por acaso, pulquérrimo. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? Que me aconteceria se eu dissesse a uma bela dama, a senhora é pulquérrima. Eu poderia me queixar se seu marido me descesse a mão? Vamos à atividade então relativa a esse trecho? É possível percebermos no trecho: me permita um dia estudar com toda a calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. O autor faz uma crítica implícita aos seus leitores mais cultos. Veja que ele usa ali aquelas palavras mais rebuscadas, mais difíceis, para estabelecer uma crítica. Explique como se constrói essa crítica. Pensa aí que eu volto já já para nós refletirmos sobre essa questão. Então, alunos conseguiram perceber como ele construiu a crítica aqui, usando vocabulários, né, mais rebuscados para os seus leitores? Vamos lá. É possível compreendermos que o autor
escardincha seus leitores por apresentar um argumento, ele provoca, né? Lembra escardinchar, né? Discutir, uma provocação. Por apresentar um argumento utilizando-se de palavras não tão comuns no cotidiano, como pulcritude, que significa beleza. Então, ele realmente usa ali um vocabulário mais rebuscado para provocar os seus leitores mais cultos, né? Mostrando também que eles também conseguem, sabe, articular a linguagem aqui. Mostrando assim que tem um conhecimento mais aprofundado sobre a língua. E não o demonstra porque, em muitos momentos, principalmente na crônica, se o tema da crônica não for realmente o objeto da língua, da linguagem, das palavras, nós sabemos que uma das características da crônica também é uma linguagem simples, objetiva, mais informal. Que ele está realmente usando essa linguagem realmente para mostrar para o leitor, para provocar o leitor mais culto de que ele também sabe utilizar a língua. O que aprendemos? A crônica de Rubem Braga traz uma narrativa bem humorada sobre a arte da escrita. Então, durante a crônica, que ele trabalha com a língua, com as palavras difíceis, com vários tipos de leitores, e ele ainda admite, né, humildemente, que ele não sabe tudo da língua portuguesa. Algumas palavras da língua caem em desuso ao longo do tempo. Como assim cai em desuso? Quer dizer que algumas palavras não são usadas mais na nossa língua. O exemplo da palavra você, antigamente você se usava, né, vossa mercê, depois usou vós mercê, e hoje se usa você, é uma palavra que se transformou e a original caiu em desuso. Escrever bem não significa escrever com palavras difíceis, né? Escrever bem significa articular um texto, que ele mantenha ali a coerência, o sentido, seja um texto bem escrito e articulado. Os pronomes são recursos usados para referenciação de pessoas, coisas e frases. Através dos pronomes, né, eu referencio. Eles são usados como elementos de coesão. Por exemplo, para evitar repetição no texto, eu uso os pronomes como recurso aqui para referenciar e, claro, deixar o meu texto mais claro, mais objetivo, um texto escrito com melhor padrão. Neste vídeo, nós falamos sobre a crônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.